Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição resumida de notícias para você, diariamente aqui no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, também no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Edição desta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020, dia de São Tomás de Aquino, santo da Igreja Católica Apostólica Romana, presbítero e doutor da Igreja, São Tomás de Aquino. Muitos falam também Santo Tomás de Aquino, porque é doutor da Igreja. Aí pode ser São Tomás ou Santo Tomás. Vamos começar então com indicadores da economia brasileira. Vamos lá, o salário mínimo em vigor desde 1º de janeiro, R$ 1.039. Vai passar para R$ 1.045 no mês de fevereiro, de acordo com medida assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Inflação dos últimos 12 meses, segundo um cálculo, um índice utilizado pelo Banco Central, 4,31%. Taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, 4,5% ao ano. É a taxa estipulada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, ok? Agora vamos às notícias gerais deste dia, desta terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Olha, temos muitas informações sobre as chuvas e, como eu sempre gosto de falar, eu fecho o meu jornal, meu web jornal do Paulo Maciel no dia anterior. Então, se ele não estiver com todos os dados dessas chuvas totalmente corretos, é porque eu fechei ontem e a cada dia são números novos, porque a chuva ela é constante. Então vamos lá aos dados que eu vou passar para vocês, né? Houve muitas quedas de barreiras nos últimos dias, alagamentos, prejuízos na agricultura do Espírito Santo. Agora, o que a gente tem que ter, e isso eu aconselho a todos vocês que estão passando por momentos difíceis com as chuvas, eu aconselho principalmente fé, esperança e amor. Amor, caridade, é o que muitos estão tendo, né? E fé, esperança e amor foi dito por Paulo de Tarso, apóstolo São Paulo. Fé, esperança e amor. Tá bom? Não se deixe abater, tá? Permaneça, persevere na fé, na esperança e no amor. Bem, vamos às informações. Então, teve muitas quedas de barreiras, não temos números aqui. O Exército está trabalhando, atuando em mais municípios. Começou em Iconha, agora já está em outros municípios também, como Cachoeiro, que foi bastante atingido. Então, o Exército, em parceria com os bombeiros militares do Espírito Santo, de 40 homens, o Exército já aumentou seu contingente para 90 homens. Olha, Iconha, cerca de 500 voluntários estiveram no último fim de semana. Além do Corpo de Bombeiros, Exército, a Marinha de Guerra, a Marinha Militar também esteve presente e estabeleceram a esperança a quem estava desanimado, porque nós sabemos que não se vai resolver tudo de um momento para outro, porque o tempo instável ainda continua, o tempo de chuva ainda continua. Mas só a presença das Forças Armadas, como Exército e a Marinha Militar, isso aí, né, restabelece a esperança, o ânimo da população, né, flagelada, tá bom? Em Cachoeiro de Itapemirim, uma mulher foi arrastada pela água, gente, mas parece que conseguiram, né, resgatá-la. Só que foi uma cena difícil
da gente suportar sem emoção. Uma mulher arrastada, né? Isso foi no domingo, quando houve, inclusive, limpeza no domingo em Cachoeiro de Itapemirim, cujo rio Itapemirim transbordou no dia anterior, nos dias anteriores, né? Então, muitas perdas na agricultura, no comércio, nas residências em Cachoeiro de Itapemirim, com a grande elevação do rio, né? Então, são vários municípios capixabas. Às vezes fica até difícil da gente fazer um balanço. Em Castelo, domingo foi de limpeza também, não só em Cachoeiro, mas Castelo também teve limpeza no domingo, já que o rio lá, o rio Castelo subiu de 8 a 10 metros, dependendo da localidade. Então houve limpeza no domingo em Castelo, grande parte da cidade foi alagada nos dias anteriores, assim, momentos rápidos. O nível de água está baixando, segundo as informações no fechamento deste jornal ontem, mas ainda há muitos locais com alagamento, ainda há muitos locais, porque o problema não passa de uma hora para outra, né? Sempre deixa rastros, né, quando acontece uma tragédia assim. Marechal Floriano também foi atingida, a cidade de Marechal Floriano foi alagada, né? As pessoas tiveram que desmontar ou elevar os seus móveis, seus utensílios de casa, de lojas, em Marechal Floriano. Quem conseguiu, teve tempo, né? Ou elevou seus materiais, ou desmontou, colocou em outros pontos. Então, todo mundo se prevenindo. Em todas as cidades em que há problemas, todo mundo, quando consegue uma informação anterior à tragédia, se previne. Baixo Guandu houve um comunicado que eu falei até ontem. Na segunda-feira eu falei esse comunicado da Defesa Civil Estadual do Espírito Santo. Baixo Guandu, o bairro Operário, é o mais prejudicado. O Rio Doce subiu cerca de 4 metros, em uma semana aqui em Colatina também. Já existe em Colatina um gabinete de crise, ações preventivas estão sendo tomadas. O rio, ontem, na parte da tarde, estava em 6 metros e 75 centímetros. Então, essa já é cota chamada de inundação. É lógico que inundação depende do lugar. Inunda aquelas partes mais baixas primeiro. Depois tem as partes que estão um pouquinho mais elevadas. E tem uma coisa também. Se não chover, a situação é uma. Agora, quando chove em Colatina, não há vazão para as águas saírem pelas galerias pluviais para o Rio Doce, porque ele está cheio. Então, essa água retorna e enche a cidade. Então, tem esse problema também. Então, ontem à tarde, o rio já estava lá, a régua que tem a sinalização que marca o nível do rio. A régua fica na cabeça da ponte, abaixo da ponte Florentino Avidos, do lado da cidade, próximo do camelódromo, do posto do Rio Doce ali. Então, ontem, a régua estava marcando 6,75, podendo chegar a 7,25, mas eu não fiquei para conferir. Eu não posso te falar, a você que é meu ouvinte, meu seguidor, não posso dizer se atingiu 7 metros e 25 centímetros, que era a previsão, né, das autoridades do setor. Mas eu tenho aqui o telefone que eu não canso de dizer. Olha, tem um telefone do Corpo de Bombeiros, 193. Você pode saber informações com o Corpo de Bombeiros. Tem o telefone da Defesa Civil de Colatina, 99883 0305. 99883 0305. É o telefone da Defesa Civil em Colatina, que é para você entrar em contato mesmo, quando tiver alguma dúvida, né?
Então, as pessoas do comércio, por exemplo, das lojas, fizeram uma ação preventiva aqui na região de Colatina. No domingo, muitas pessoas, até coloquei uma postagem, coloquei fotos, coloquei vídeos mostrando o rio. Muitas pessoas preventivamente retiraram suas mercadorias, seus equipamentos, né? Porque às vezes é melhor você até constatar que a água não veio até a sua loja, mas pelo menos não veio. Aí você pode dizer, mas eu retirei à toa. Não, você não retirou à toa, você retirou preventivamente, graças a Deus que ela não veio na sua loja. É isso que a mensagem que eu gostaria de passar para aquelas pessoas que retiraram e a água não chegou à sua loja. A previsão para segunda-feira de chuva aqui na região, para segunda ontem, 20 milímetros, segundo o prefeito de Linhares. O prefeito de Linhares teve acesso a uma previsão. Agora, as previsões nem sempre elas se concretizam. Esses institutos meteorológicos, nem sempre as previsões se concretizam. Mas a previsão para ontem era 20 milímetros na região de Linhares, 40 milímetros nesta terça-feira, hoje, portanto. Na quarta, seria uma estabilização. Isso segundo uma entrevista do prefeito de Linhares, Guerino Zanon. Né? Vamos esperar que sim, né? Que se estabilize, porque já há situações aí muito difíceis para determinadas comunidades. Então, vamos a mais algumas informações. Baixo Guandu, como eu já disse, é o bairro operário, um bairro muito próximo do rio, então é um dos mais prejudicados. Rio Guandu, em Baixo Guandu. Tem o Rio Doce, que passa em Baixo Guandu também, né? Deixa eu ver, em Colatina o rio subiu em uma semana cerca de 4 a 5 metros. Ações preventivas em Colatina estão sendo tomadas. A chuva parou um pouco na tarde de domingo. Ontem também choveu pouco em Colatina. Durante o dia não houve chuva considerável em Colatina, graças a Deus, porque se chovesse em Colatina ontem cedo, certamente alagaria a cidade, porque as galerias pluviais não têm saída nos rios. Os rios estão cheios. Santa Maria, Rio Doce, Rio Pancas, são cheios. Então, ainda bem que não choveu ontem durante o dia. A CPRM alerta que o rio sobe gradativamente. Mas não há exatidão quanto ao nível. Vai subir 1 metro, meio metro. Não há uma exatidão. As autoridades não têm essa exatidão. Porque cada ponto da cidade é um ponto mais alto, outro ponto mais baixo. Um é ribeirinho, outro fica um pouco mais próximo dos sopés dos morros. Então é difícil. CPRM, então, informou, né, isso. Não há uma exatidão quanto ao nível, mas a informação é que o nível do Rio Doce, quando sobe, aqui em Colatina, ele sobe gradativamente, porque há 2 represas, né, para a montante dele, para cima dele, né? 2 represas que vão abrindo as comportas de acordo com a necessidade. Então, algumas lojas então foram esvaziadas em Colatinas preventivamente pelos proprietários. No Espírito Santo todo, ainda temos aqui, até o fechamento desta edição, temos aqui a informação de 9 mortes. Mais de 10 mil pessoas fora de casa no Espírito Santo. Esta é uma informação. Agora, em Linhares, nesta terça-feira, em Linhares, a água do Rio Doce ainda deve atingir mais regiões ribeirinhas, porque hoje está previsto chegar essa água que passa por Baixo Guandu e Colatina, chega hoje, terça-feira,
a Linhares, então deve atingir as regiões mais ribeirinhas. E em Linhares o bairro Olaria é o mais prejudicado, é o primeiro que é atingido. Ontem já existiam 8 famílias que foram retiradas, ontem, né? Em Linhares, 8 famílias nesse bairro Olaria, um bairro muito próximo do Rio Doce, à beira da margem. Agora, olha só, gente, o Coronel Wagner, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros, ele disse que muitos rios, muitos córregos foram aterrados para construções. Isso já vem desde o início da história da colonização. Em Vitória também, muitos prédios estão construídos onde era o mar. E agora vai culpar o homem? Bem, o homem é responsável. Mas, e aí? Vai deixar de construir? Vai construir aonde? É uma situação difícil, mas o coronel ele falou isso, né, sobre essa questão de muitas construções que foram erguidas nos locais onde passavam os rios, passavam os córregos, passavam os riachos. Existe um afastamento, mas esse afastamento será que garante alguma coisa? Quando a natureza, a força da natureza vem de uma forma avassaladora, vai adiantar alguma coisa? Pois é. O ministro do Desenvolvimento do governo, né, federal, do governo Bolsonaro, esteve visitando o estado do Espírito Santo, né, e o governo federal disse que há recursos, mas o governo do Espírito Santo não pediu. Há recursos no Ministério do Desenvolvimento Regional, mas o governo do Espírito Santo não pediu. Né? Vamos ver agora o governador se vai fazer algum pedido oficial, aí tem que ser muito burocrático essa questão, né? Tem que apresentar documentos e tudo mais. Agora, em Cachoeiro, gente, olha só, houve furtos no comércio, nas lojas invadidas, meu Deus do céu, lojas alagadas, até isso, saques em Cachoeiro de Itapemirim, que coisa. É triste a gente ver, num momento desse, que falta de empatia. Empatia é se colocar no lugar do outro, sentir aquilo que o outro está sentindo, a dor do outro, né? E ter aquela consternação. No caso desse aqui, essas pessoas não têm isso, esses malfeitores. 8 furtos no comércio. Bem, deixa eu ver aqui. Eu queria falar também sobre os voluntários. Olha, muitos voluntários, parabéns aos voluntários, aqueles que se dispõem a ajudar, né? Você que ajuda o seu vizinho, você que ajuda a sua comunidade, o seu município, você que sai do seu município, vai para outro município, você que vem até de outro estado, parabéns, você que é voluntário, se coloca a serviço sem cobrar nada, sem querer nada, apenas você quer ter aquela alegria de servir ao próximo, conforme Jesus nos pediu que fizéssemos, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, voluntários, né, é importante, segundo uma organização que programa esse trabalho dos voluntários, uma organização diz que pelo menos ele tem que ter saúde física, né, um voluntário tem que ter saúde física para pregar, né, aqueles serviços de ajudar a limpar ruas, tirar terra, carregar objetos, tem que ter saúde física, né, tem que ter controle emocional, né, e físico, saúde física e emocional, né, e mental. Tem que ter informações, saber o que ele pode fazer, o que não pode, tem que estar informado, antenado. Como fazer, de que forma fazer, mas o mais importante de tudo é que a pessoa se disponibilize. Agora, essa informação aqui também, de Colatina, um prédio, na manhã de Colatina, às 9h30, no domingo, um prédio ele desmoronou na rua José Lima, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Um prédio em construção, 3 pavimentos. Desmoronou, estava em construção, é uma área de risco ali. Graças a Deus, ninguém estava dentro do imóvel. Foi na parte da manhã, mas agora é preciso fazer uma pesquisa ao redor, nos outros prédios, para ver se não houve
nenhum problema naquela região. No bairro Simonácia, também em Colatina, e no bairro Carlos Germano Naumann, houve alguns deslizamentos de barreiras, né? de morros. Então, alguns deslizamentos. Outra informação também que é sempre importante, quanto mais informações, ainda que resumidas, é importante passar para vocês, é que o Sebrae está prestando consultoria gratuita com analistas. Pelo menos ele já está disposto a prestar. Não sei se a equipe do Sebrae já chegou, mas o Sebrae vai prestar consultoria gratuita em Conha, Vargem Alta, Alfredo Chaves, pelo menos inicialmente nesses 3 municípios, que foram os primeiros a serem castigados pelas tragédias. Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves. Então você procure aí nesta semana, você que mora na região, a consultoria gratuita do Sebrae. Porque agora é preciso pensar o planejamento, fazer um levantamento daquilo que foi perdido. Tudo tem que ser pensado, não pode ser feito de qualquer maneira para se reerguer, né? Há, inclusive, financiamentos, tem planos de financiamentos que o Sebrae pode esclarecer como contrair esses financiamentos. Então, você que é morador dessa região, né, Alfredo Chaves, tá bom? Iconha, Vargem Alta, procure nesta semana saber a informação se o Sebrae já chegou, se as equipes já chegaram com a consultoria gratuita. Agora, outras notícias aqui. Deixa eu falar outras notícias, depois a gente volta a falar sobre as chuvas. Agora eu quero falar que o cantor Tunai morreu aos 69 anos de idade. Eu lembro do cantor Tunai, eu lembro dele há muitos anos. Não foi um cantor de grande sucesso nacional, mas era um cantor mineiro, né, me parece, e que teve uma época em que se sobressaiu muito. Morreu, então, aos 69 anos, o cantor Tunai. Olha, outra notícia também, agora um pouquinho, falando de notícias gerais, saindo um pouquinho das chuvas aqui no Espírito Santo. Um condomínio no Rio de Janeiro foi notificado porque integrantes, moradores, ou um morador, ou vários moradores, não sei, estariam alimentando pombos no Rio de Janeiro. Um apartamento, então, o condomínio notificou um apartamento por alimentar pombos, já que os pombos, eles levam doenças às pessoas, então não pode ser domesticados, ficar muito próximo das pessoas. E esse condomínio notificou o apartamento, dono do apartamento, ou responsável, porque um dos moradores passou mal. Não sei se ele inspirou alguma pena dos animais, ou fezes, que são muito corrosivas, e além de corrosivas, causam doenças. Então, o apartamento foi notificado. Agora, olha só, o apartamento é de uma atriz idosa, já tem quase 90 anos essa atriz. Estava vendo essa notícia num programa noticioso de televisão, acho que foi na Rede TV, A Tarde é Sua. Então estava dizendo, o repórter do Rio de Janeiro dizia que o morador passou mal, então o condomínio teve reuniões, depois foram encontrados insetos também, além de pombos, então o apartamento foi notificado. E é uma atriz famosa que mora nesse apartamento. Só que houve um adendo nessa notícia, uma complementação, dizendo que a atriz não tem nada a ver, porque é a pessoa que toma conta dela, a filha, né, me parece, que estaria sendo a responsável por todos esses problemas. Então, olha que coisa difícil da gente entender, né? A pessoa é famosa, atriz, depois, quando fica velha, idosa, uma filha vai tomar conta, parece que eram 2 filhas, uma se desentendeu com a outra, aí uma delas teve que sair de casa, uma confusão danada, gente. Agora,
o apartamento está sendo notificado inicialmente por causa de alimentar pombos e levar problemas para todos os outros moradores, inclusive um deles passou mal, teve que buscar atendimento médico. Então tem que ter muito cuidado com essa questão dos pombos, da aproximação, né, ele não pode ser domesticado, criado em casa, né, atrair para casas, para domicílios, tá bom? E outra notícia que chamou atenção ontem também foi que a apresentadora Ana Maria Braga admitiu ter contraído um novo câncer no pulmão. Ela já teve 2 cânceres anteriormente, agora ela admitiu um novo câncer no pulmão. E esse câncer não é passível de cirurgia, palavras dela. O tratamento tem que ser quimioterápico e imunoterápico, né? É a 3ª vez, então, que ela tem câncer no pulmão. Ela já teve, né, o câncer no pulmão anteriormente, teve câncer de pele também, e venceu esses outros. E agora, a torcida para que ela consiga também vencer estes. Agora, tem que deixar o tabagismo, né? Ela sempre foi muito adepta do tabaco. O tabaco faz mal à saúde. O tabagismo, o tabaco, é o fumo, né, popularmente chamado de fumo, ele é prejudicial à saúde. Nossas vias respiratórias, nosso pulmão, são atingidos de uma hora para outra. Às vezes tem pessoas que conseguem fumar durante anos e sobrevivem, mas outras acontece o contrário, né? Aí surgem cânceres. No caso aqui, mais um agora, um câncer em que a apresentadora Ana Maria Braga vai fazer um tratamento diferente, um tratamento quimioterápico e imunoterápico, já que não pode fazer cirurgia, este não é compatível com a cirurgia. Olha, outra notícia agora de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, no Morro do Cruzamento, em Vitória, um homem invadiu a casa da ex. Meu Deus do céu, largou, gente, deixa pra lá, não volta mais lá não. A não ser que tenha um filho, tem que buscar um filho, uma filha. Mas aqui no caso foi invasão, ele invadiu a casa da ex, arrumou uma briga e acabou sendo morto pelo atual companheiro da ex. Meu Deus do céu, foi morto? Me parece que foi morto, né? Meu Deus do céu, foi morto, sim. O que é isso? Lá em Vitória. Nossa Senhora. E tem uma outra notícia aqui também. Um aposentado de 70 anos foi rendido por 2 criminosos na Grande Vitória. 2 criminosos, um de 20 e outro de 29 anos. São os malfeitores em ação na Grande Vitória. Eles amordaçaram esse senhor de 70 anos, um homem trabalhador, esse homem de 70 anos, dando exemplo, trabalhando, vendendo queijo. E esses 2 malfeitores roubando, assaltando e com violência, amordaçaram o idoso. Ainda bem que a polícia foi chamada, alguém percebeu algo estranho, verificou. É por isso que é importante você, que faz parte da banda sadia da sociedade, ligar para a polícia. Alguém percebeu e ligou. A polícia militar compareceu e prendeu os 2 malfeitores de 20 e 29 anos. Puxa vida, hein? O idoso que vende queijo pelas ruas foi rendido e amordaçado e roubado. Mas dos males o menor. A polícia compareceu e prendeu os assaltantes. Na rodovia do Sol, um primeiro sargento, olha aqui também, um primeiro sargento da Polícia Militar, ele reagiu a um assalto feito por um jovem de 19 anos, olha gente. Juventude entregada à criminalidade, mas nem sempre eles têm boa vida. Então, o primeiro sargento, na ciclovia da rodovia do Sol, na Grande Vitória, reagiu. O primeiro sargento foi a vítima de tentativa de assalto, ele reagiu, porque ele é preparado para isso, e ele estava com a pistola dele. O sargento estava com a pistola, .40. Reagiu, atirou no assaltante, que ficou ferido. Mas não foi um ferimento muito grande não, porque ele foi depois levado para uma unidade prisional.
Ele estava com a pistola, esse assaltante, também. Uma pistola que foi recolhida pela polícia. Meu Deus do céu, hein? É muito crime. Inclusive, ainda nessa essa editoria aqui de polícia do Web Jornal do Paulo Maciel, nesta terça-feira, 27 de janeiro, 28 de janeiro, terça-feira, 28 de janeiro de 2020, né? Dia 28, faltando apenas 3 dias para terminar o mês, 28 de janeiro, terça-feira, eu quero falar esse duplo homicídio em Itapuã, gente. Tá chamando atenção, tá repercutindo muito. Um duplo homicídio que ocorreu em Itapuã. Numa casa em Itapuã, um bairro importante de Vila Velha. Então ocorreu esse duplo homicídio na madrugada de segunda-feira. O noticiário policial já começou lá na casa, no bairro Itapuã, logo de manhã. Ocorreu 5 horas da manhã. Meu Deus, hein? Criminosos atiraram, olha, deram 40, 50 tiros contra o casal. Meu Deus do céu. Informam-se inicialmente que o homem já tinha passagem por algum problema na polícia. Vai se saber o que aconteceu então. É um trabalho agora para a Polícia Civil, né, DPJ, né, Polícia Judiciária, verificar o que ocorreu de fato. E nós vamos verificar aí nos noticiários seguintes o que a polícia vai nos informar. Vamos a mais notícias ainda, mais e às vezes más, né? Tem as mais, tem a mais e más também, né? O problema das más notícias. Eu não gosto só de falar más notícias. Eu gosto de também falar as boas notícias, porque a gente não pode só ficar naquele derrotismo que muitos jornalistas adoram, não. A gente tem que também procurar divulgar a notícia que leve ao ouvinte, ao telespectador, uma mensagem positiva. Vamos às manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem, de segunda-feira. Vamos lá. Comerciantes contratam seguranças armados contra saqueadores, né? Então, estabelecimentos atingidos por enchentes são invadidos por pessoas que roubam produtos. Em Cachoeiro, homens atiraram para o alto e evitaram saques. Homens armados impediram roubo em Cachoeiro. Tem até uma fotografia aqui. Chuva forte deve continuar hoje, no caso ontem, no estado. E cheia do Rio Doce deixa Colatina em alerta. Isso vem desde domingo. Cerca de 9.000 pessoas estão fora de casa, em todo o território capixaba. Bem, são notícias de ontem, da capa do jornal A Tribuna, impresso de ontem, tá bom? Acidente mata astro do basquete. Gente, esse acidente aqui também repercutiu no mundo inteiro, hein? Queda de helicóptero em Los Angeles, nos Estados Unidos, matou Kobe Bryant e a filha Gianna. Puxa vida, hein? Tem fotografia na capa de A Tribuna de ontem. Abertas 510 vagas de emprego no estado. Banco Central vai vigiar contas bancárias dos parentes de deputados e vereadores. Cláudio Humberto, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recordista em viagens nos jatos da FAB no recesso parlamentar. Capixaba marca em goleada dos garotos do Flu. Gabriel Capixaba, olha aí, comemora após marcar um dos gols na vitória por 5-1 contra o Bangu. Olha, o Fluminense goleou o Bangu por 5-1. O tricolor tem 9 pontos, 100% de aproveitamento. Faculdades dão desconto para quem não passar na UFES. Pedagoga faz dieta e perde 40 quilos em 6 meses. Olha, esse é o que todo mundo quer, hein? Perder peso. Quando eu falo todo mundo aqui, a maioria das pessoas está acima do peso. Sabia disso, você? Maioria ou grande parte das pessoas está acima do peso. É muito difícil manter o peso ideal.
Olha, temos um comunicado aos professores inscritos no processo seletivo de DTs em Colatina, hein? A Prefeitura de Colatina está dizendo que a escolha não acontecerá mais nesta semana, como estava previsto para ontem e hoje, dias 27 e 28. Não acontecerá mais essa escolha. A Prefeitura diz que os professores devem aguardar a convocação que será divulgada no site do município. E um outro comunicado também da Prefeitura é que a Secretaria de Saúde está informando que o Centro de Referência de Atendimento ao Idoso, o CRAI, situado no bairro Esplanada, está com atendimento suspenso. Então não adianta procurar o CRAI no bairro Esplanada. A Casa da Mulher, Centro de Testagem e Aconselhamento e o Centro de Reabilitação Física Municipal, CREFIM, estão atendendo, porém, todos estão de sobreaviso. As medidas foram tomadas devido à situação do Rio Doce em Colatina, tá bom? Meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, tem os detalhes, né? Agora, outra notícia, agora voltamos a falar de chuva, gente. Olha, o governo mineiro declara situação de emergência em 101 cidades. O governo de Minas declarou situação de emergência em 101 cidades afetadas pelas chuvas que nos últimos 10 dias se intensificaram na parte da região sudeste do país. Segundo o último boletim divulgado pela Coordenadoria de Defesa Civil Mineira, as chuvas já mataram pelo menos 48 pessoas em Minas. O maior número de óbitos foi registrado em Belo Horizonte, 8, Betim, 6 e Ibirité, 5. Em 3 cidades, Catas Altas, Ibirité e Orizânia, a situação motivou as prefeituras a decretarem estado de calamidade pública. A notícia completa está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. E o governo do Rio, no Rio também tem chuva. O governo do Rio libera 23 milhões para cidades afetadas por cheia, segundo a Agência Brasil. A Secretaria de Saúde vai enviar ainda medicamentos. A forte chuva que atingiu a região sudeste nos últimos dias provocou cheias dos rios Muriaé e Carangola. Como consequência, municípios do norte fluminense sofrem com inundações. Em Porciúncula, por exemplo, mais de 300 famílias estão desabrigadas, de acordo com as informações da prefeitura. No bairro Operário, 340 casas foram inundadas até o teto, de acordo com a prefeitura também. O município de Porciúncula decretou situação de emergência. Minha nossa, hein? Situação difícil também no Rio. Há ainda municípios de Itaperuna e Cardoso Moreira com problemas. O rio Muriaé continua marcado com alerta vermelho no Serviço Geológico do Brasil. Notícia completa no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. E foi prorrogado o estado de alerta para barragens em Minas, Rio, Goiás e Espírito Santo. A Agência Nacional de Mineração, ANM, estendeu até o dia 31 de janeiro o estado de alerta para as empresas que têm barragens de mineração nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo, que foram emitidos na última quinta-feira, 23 de janeiro, com data de encerramento no sábado 25. A medida foi tomada após a agência receber dados do INMET com a previsão de tempo. Novas previsões do Instituto indicam que ainda haverá chuvas nesses estados nos próximos dias. Então, prorrogado estado de alerta para barragens, Minas, Rio, Goiás e Espírito Santo. E temos ainda uma notícia sobre as chuvas aqui no Espírito Santo. Eu acho que um balanço de ontem ainda, como eu sempre falo, as notícias que eu transmito aqui são fechadas no dia anterior. Eu faço meu fechamento no dia anterior, porque eu coloco logo as notícias para os meus seguidores a partir da 0 hora, um pouquinho antes, 0 hora do dia de hoje, no caso, terça-feira, 28 de janeiro. Então eu coloco ou 0 hora ou até antes. Então tem que fechar o web jornal do Paulo Maciel no dia anterior. Então os dados são do fim
de ontem, tá? Chuva faz mais de 10.000 pessoas deixarem suas casas no Espírito Santo. Gente, o número já passou de 10.000. Os estragos causados pelas fortes chuvas que atingem parte do Espírito Santo já forçaram mais de 10.000 pessoas a deixarem suas casas, segundo a Agência Brasil, mesmo que temporariamente. 9 pessoas morreram desde que as chuvas se intensificaram no dia 17 de janeiro no estado. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, SESP, até às 11 horas de segunda-feira de ontem havia 8.777 pessoas desalojadas, ou seja, tiveram que deixar suas casas e se abrigar na casa de parentes, amigos ou buscar outras opções temporárias. Os desabrigados eram até aquele momento 1.312, acomodados provisoriamente em abrigos públicos improvisados, na maioria escolas e igrejas. A maioria vai para escolas e igrejas. Nem todos os novos casos registrados são de pessoas afetadas nas últimas horas. Como a relação é feita pela SESP e as prefeituras demoram algum tempo a comunicar as ocorrências, algumas destas pessoas podem ter sido obrigadas a deixar suas casas logo nos primeiros dias da chuva forte. De acordo com a Defesa Civil, o tempo continua instável, com previsão de pancadas de chuvas nas regiões, embora menos frequentemente no litoral do estado. Então, é preciso ainda ficar em alerta e acompanhar, porque a cada momento se divulga uma previsão. Eu mesmo falei aqui uma previsão que foi informada pelo prefeito de Linhares. Diz ele que a previsão era de chuva na região, segunda-feira ontem, 20 milímetros, hoje 40 milímetros na região de Linhares, e está perto aqui de Colatina, né? E na quarta-feira, estabilização. Mas isso pode mudar de uma hora para outra. Tem a notícia completa no meu blog, se você quiser acessar, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio também. Tem inclusive vídeos mostrando o Rio Doce, isso de ontem. Eu filmei ontem o Rio Doce, Rio Santa Maria. Então, se você quiser, acesse aí, entre. E continue acompanhando meus endereços eletrônicos, que vão acontecendo as coisas e eu vou divulgando na medida do possível, ok? Um abraço para todos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai. El Shaddai também do hebraico significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Acredita, creia. E tem a expressão tornada popular pelo apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios, responsável por nossa evangelização. São Paulo foi missionário do mundo, aquele que levou a palavra de Cristo para o mundo. Então ele é responsável por nós, gentios, nós que não somos hebreus, sermos cristãos. Ele é responsável. E ele disse uma frase muito importante: Maranatá, vem Senhor, vinde Senhor. Senhor, vem. E disse mais ainda: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Creia em Jesus Cristo como seu Deus, peça perdão dos pecados, se arrependa, e na volta dele, na segunda vinda, você irá para o paraíso eterno. Um novo mundo onde haverá a plena felicidade para todos. Shalom, a paz.